Salve você antenado aqui no canal, meu nome é Lineker Biondi e eu vou levar você para pertinho de todas as informações do Vasco nessa segunda-feira. E olha só, hein? Segredo revelado, a situação envolvendo Dimitri Payet é exposta pelo CEO Carlos Amodeu. Vamos falar bastante sobre isso, futuro definido no Vasco nas competições aí. O Vasco terá o CSA de Alagoas pela Copa do Brasil, jogando o primeiro jogo fora de casa e decidindo em São Januário. Boa escolha? Ou bom sorteio, na verdade? O que você acha? A gente vai falar bastante sobre isso. E claro, vamos falar sobre o jogador do Vasco convocado para a seleção. Vamos conversar também muito sobre toda a questão envolvendo a Sul-Americana, que também tivemos sorteio, né? E o Vasco já sabe que se passar do Independente Del Valle, continuará no Equador. Vamos falar bastante sobre isso também nesse vídeo. Lembrando, você que está aí do outro lado, eu peço para você deixar o joinha para dar aquela moral, correr ali nos comentários, deixar a sua opinião. Lembrando que no primeiro comentário fixado eu deixo o link da Besuto Esportes, onde você encontra essa camisa do Vasco aqui, retrô. Corre lá, besutoesportes.com.br, o link está aqui no primeiro comentário fixado. Corre lá, não perca essa oportunidade. Vai ali, porque através desse link, comprando 2 camisas, você leva mais uma e ganha 3, exatamente. Comprando 2, leve 3, ganha uma grátis, fazendo ali, ó, clicando naquele link e fazendo a sua compra. Não perca a oportunidade, é a melhor possível para você nesse momento. Camisas assim, igual a minha, retrô, toda trabalhada, para tirar onda, lembrar do passado, né? Já que o presente está difícil, a gente lembra do passado do nosso Vascão. Fechou? Corre ali, primeiro comentário fixado. Bom, sem mais delongas, né? A gente vai falar bastante sobre todas as questões desse futuro definido e do segredo que revelou Carlos Amodeu acerca de Payet. Chegou o fim, galera. Mas solta a vinheta, bora pro vídeo. Segredo revelado sobre Dimitri Payet, o que a gente já imaginava, na verdade, só foi revelado pelo CEO Carlos Amodeu, que esteve, né, na sede da CBF acompanhando o sorteio da Copa do Brasil, foi abordado por nossos amigos ali, jornalistas, né, e claro, falou a respeito dessa questão. Então chegou a hora, torcedor, do momento do adeus de Payet. Parece que o francês realmente não ficará e pode sair já, hein? Talvez nem tenha tempo hábil para resolver os seus problemas pessoais e retornar ao Vasco. É óbvio que a gente sabe, né, que o Dimitri Payet teve uma contribuição em certo momento, principalmente naquela época do Ramon Dias, onde o jogador ajudou a evitar, né, o rebaixamento para a Série B do Campeonato Brasileiro de 2023. E, claro, você aí do outro lado sabe que o Dimitri Payet e a torcida do Vasco tinham um elo muito forte, né? Agora, com tanto problema extracampo, a questão envolvendo aquela Larissa Ferrari, enfim, teve muita turbulência em pouco tempo e o Dimitri Payet agora observa uma saída do Vasco. E claro, o CEO Carlos Amodeu falou sobre a importância também de um encerramento de um ciclo mais antecipado, mas que saia pela porta da frente, né? Que seja um comum acordo, enfim. Vou colocar aqui o Carlos Amodeu, não só falando do Payet, ele começa a falar sobre a questão do Felipe Coutinho, né? Enfim, e a gente vai ouvir ele falando sobre a renovação contratual do Felipe Coutinho e também a questão envolvendo Dimitri Payet, a saída iminente do francês. Se o Vasco já se publicou assim tão explicitamente em público sobre a saída, não tem mais conversa, com toda certeza. Agora a saída é iminente. Então, Carlos Amodeu aí, trazendo os créditos para os nossos amigos ali, Fanático Vascaíno, Diogo Dantas e todos eles que estavam presentes nesse evento, trazendo essa informação importante. Solta aí, Carlos Amodeu. Falou da importância do Felipe Coutinho, ele é um atleta que nós queremos contar com ele para a sequência da temporada. Por óbvio, existem questões relacionadas ao atleta e o seu clube de origem, o Aston Villa, que precisam ser resolvidas. A partir do momento que essas questões sejam direcionadas, a gente já está em contato com o staff do atleta para que a gente possa falar sobre a continuidade dele aqui no Vasco. É provável uma rescisão ou uma renovação
renovação de empréstimo? O que seria mais viável? Não, o empréstimo dele termina no dia 30 de junho. Nosso objetivo é a permanência do atleta. Acredito que entre o Vasco e o atleta nós não teremos problema. Agora nós precisamos verificar a situação do atleta com o Aston Villa, para que a gente tenha condições de dar continuidade ao contrato dele. Já tem uma definição em relação ao Payet também, que também tem um contrato depois da janela? Ou ainda não? O contrato do Payet encerra no dia 31 de 7. Nós já estamos em contato com os agentes do jogador para acertar, inclusive, um eventual término antecipado de comum acordo do contrato do atleta, até porque nós vamos ter uma parada agora a partir do dia 12 até o dia 12 do mês subsequente. O contrato dele vence 15 dias depois, né, da retomada da competição. Então a gente já está em contato com os agentes do atleta para que a gente possa acertar um término antecipado do contrato de trabalho dele, considerando toda a importância que esse jogador tem não só para o futebol mundial, mas aqui também na sua passagem para o Vasco, para que a gente possa fazer o encerramento desse ciclo da melhor forma possível. Não parou por aí, né? O CEO da Vasco SAF disse, né, que o Vasco já trabalha, está próximo de acertar a contratação de um diretor executivo, lembrando que existe uma janela agora, né, uma janelinha que se abriu hoje e se fecha no dia 10 de junho, mas que o Vasco se prepara e trabalha intensamente nos bastidores para apresentar reforços ao técnico Fernando Diniz no dia 21 de junho, né, já agora nesse final de mês de junho. Então já existe um trabalho em busca de reforços, existe um trabalho na busca por um diretor executivo e a gente vai estar observando de perto toda essa movimentação. O Carlos Amodeu deixou claro muitas coisas que acontecerão a partir de então, revelando todo o segredo, né? Tudo aquilo que o torcedor vascaíno estava com dúvidas, principalmente em relação ao francês Dimitri Payet. E falando sobre Carlos Amodeu, ele estava presente, né, lá no sorteio da CBF na Copa do Brasil. Exatamente, o Vasco já conheceu o seu adversário. Eu vou falar para você, tá ótimo na minha opinião, apesar de ter que respeitar sim o CSA, tem que respeitar, tem que tomar cuidado, mas poderia ter sido pior, muito pior. O futuro, né, os deuses do futebol estão ajudando, mas o Vasco precisa se ajudar. O Vasco enfrenta o CSA nas oitavas de final da Copa do Brasil. Primeiro jogo ainda fora de casa, decide em São Januário no mês de agosto, né, final ali de julho para o primeiro jogo e início de agosto para o segundo. Então a gente tem aí mais uma vez o Vasco definindo a classificação em São Januário, tá? Situação envolvendo a Copa do Brasil contra o CSA de Alagoas. Vamos ver como que vai se comportar o Vasco, né, diante de um adversário que derrubou nada mais, nada menos que o Grêmio, né? Então, vamos estar falando muito sobre isso. Bom, olha só, situação envolvendo a Copa do Brasil definida. E a Sul-Americana? Bom, o Vasco está nos playoffs da Sul-Americana, encara o Independente Del Valle, né, uma equipe equatoriana, altitude em Quito, e se passar pelos playoffs do Independente Del Valle, eu vou falar um negócio para vocês aqui, com todo respeito ao Independente Del Valle. O Vasco em má fase é muito superior à equipe do Independente Del Valle, tá? Com todo respeito à equipe equatoriana. Não é mais aquele Independente Del Valle lá do BKSS, daquela onda, né, de uma modernidade no futebol equatoriano. Não é mais aquele. É uma equipe bem fragilizada. Entretanto, o Vasco também é uma equipe fragilizada. Psicologicamente, então, nem se fala, né? Mas vamos estar observando aí. Caso o Vasco passe, né, pelo Independente Del Valle, vai continuar no Equador. Vai enfrentar o Mushuc Runa, exatamente. Vai jogar as oitavas de final ainda no Equador contra o Mushuc Runa. É uma equipe que se classificou, né, na chave do Cruzeiro ali, fazendo uma excelente campanha na Copa Sul-Americana. E claro, não é muito conhecida, mas a Sul-Americana vai ser assim, né? O Vasco vai enfrentar equipes pouco conhecidas. As mais conhecidas normalmente disputam a Libertadores da América e agora estão voltando, né? Quem foi eliminado ali, os melhores terceiros lugares, enfim, voltando agora para a fase de playoffs ali da Copa Sul-Americana para avançar para as oitavas de finais. Então temos aí pela frente mais uma equipe equatoriana, caso o Vasco passe por Independente Del Valle. Bom, eu vou falar um negócio para você. Os deuses do futebol, né? Se é que existem, não sei qual é a sua opinião sobre isso, né? A gente não está falando de religião aqui, mas a situação é essa. A situação é essa. Caminhos não tão difíceis, tá? Não tão difíceis. Basta agora o Vasco se ajudar. Na boa, eu pensando de uma forma mais sincera possível, se não passar por essas equipes, tem que juntar tudo e jogar fora. Com todo respeito.
tem que passar, cara. É o Vasco que tá à frente dessas equipes aí, com salários milionários no elenco, enfim. Tem que passar. Queria saber a sua opinião, vai lá nos comentários. Bom, passadinha de informação aqui rápida também, o Puma Rodrigues, né, o lateral direito, foi convocado para os jogos contra o Paraguai e a Venezuela pelas eliminatórias da Copa, né? A seleção uruguaia terá a presença de Pumita Rodrigues, que vem jogando pouco, né? Com o técnico Fernando Diniz, o Paulo Henrique titular absoluto. O Puma joga pouco no Vasco nessa temporada. Lembrando que o jogador tem contrato curto, tá acabando, né, até o final do ano com o Gigante da Colina. Queria saber a sua opinião. Vai lá nos comentários, daqui a pouco a gente está voltando com muito mais informações e você aí do outro lado, claro, não perde nada. Então eu peço para você deixar o joinha e, claro, se ajuda pra caramba a gente voltar aqui para trazer mais informações, mais conteúdo com o seu like, beleza? É só isso que eu peço. Muito obrigado e, claro, daqui a pouco a gente está voltando. Forte abraço, saudações vascaínas.